Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Lios e esse é o meu primeiro podcast. Vamos lá. Como vocês estão? Porque eu estou ótima. Bom, vamos começar com uma introdução a mim, a minha pessoa. Eu sou a Lios, tenho 21 anos de idade e não, Lios não é meu nome. É o nome dessa nova persona que irá aparecer nesse podcast. Então, vamos lá? Eu vou começar falando o porquê da minha ideia de criar um podcast, de por que ter um podcast, ou o que eu vou fazer nesse podcast, não é mesmo? Então vamos lá. A minha ideia principal foi para trazer assuntos, né? Porque eu escuto alguns podcasts e eu acho uma maneira muito interessante de a gente ter uma certa comunicação com as pessoas. Já pensei em fazer vídeos, mas eu acredito que no vídeo a gente não consegue, pelo menos eu, a minha pessoa, eu não consigo ficar num assunto só, como quando eu trabalho com imagem, sabe? Eu acabo me desvinculando um pouco. E no podcast eu tenho mais essa liberdade, né? Porque é uma conversa, é um bate-papo que eu estou tendo com vocês. Eu penso dessa maneira. E é um jeito também de eu trazer informações mais precisas, ou até mesmo histórias mais longas, contar alguma coisa para vocês, alguma coisa diferenciada que eu acho que possa agregar na vida de vocês, ou pelo menos para que vocês consigam desfrutar e relaxar nesse momento de bate-papo, de conversa, ou até mesmo de desconstrução, como vamos tratar, né? Então, vamos lá. Hoje eu pensei em trazer coisas da minha vivência, coisas que eu sempre vejo no dia a dia, coisas que eu estou sempre em contato, coisas desse gênero. E vou abordar alguns assuntos também que eu acho bem interessante. Vou falar um pouco sobre militância, sobre a militância no meu meio, para mim, o que eu acho da militância, né? Então vamos lá, vamos começar. Militância. O que é a militância? O que é militar? O que é lutar? Por quais causas lutar? Não é? Acredito que cada pessoa tem uma vivência e cada pessoa tem alguma coisa para militar, para lutar, para falar que aquilo deve ser o certo. Mas será mesmo que o seu ponto de vista está certo ou você está sendo influenciada por alguma coisa referente à sua bolha social, ao que você vive? Não é? Porque, vamos por mim, a minha bolha social é constituída por grupos de minoria, como comunidade LGBT, os negros, as minas, né? Então, é uma bolha diversa, né? Porque tem assuntos divididos, mas a gente consegue linkar todos, puxando uma linha de referência entre eles. E eu tô vendo que tá tendo uma onda gigantesca de cancelamento, não é? O famoso cancelamento, que muitos temem, outros não, alguns nem sabem o que é. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o cancelamento. Cancelamento nada mais é quando você para de consumir algo de determinada pessoa, seja de um famoso, seja de um amigo, de um colega, de um conhecido ou de um parente. Sabe quando você opta por fazer amizade no Facebook, por bloquear em outras plataformas digitais, parar de seguir no YouTube? Esse é o cancelamento. Você parar de dar o seu view, sabe, para a pessoa.
Então vamos lá. Já entendemos o que é o cancelamento. Agora vamos para o que eu acho do cancelamento. Em alguns casos são plausíveis, porque às vezes a gente bate numa tecla tentando explicar para a pessoa desconstruir a pessoa e aquela pessoa realmente não está disposta a isso. Mas a gente tem que lembrar que nem todas as pessoas vão pensar como a outra. Porque você pode cancelar uma pessoa e talvez ela possa fazer a diferença no futuro para um próximo, sabe? A diferença não precisa ser no bem maior. Se você conseguir fazer a diferença num próximo, ajudar a desconstruir, a mostrar maneiras diferentes dessa pessoa pensar, já é uma desconstrução, você já ajudou e a pessoa vai repercutir isso, né? Vai tentar ajudar a outra também que possa ter uma opinião muito extremista formada em uma opinião de muito extremo, acredito eu. Então, cancelamento é viável até certo ponto, porque às vezes a gente pode perder pessoas que poderiam fazer algo diferente, poderiam se tornar pessoas diferentes, porque a gente desistiu e resolveu cancelar. Porque cancelar é mais fácil, né? A gente abrir mão da pessoa e jogá-la pra lá, falar assim, não quero mais essa pessoa na minha vida, é mais fácil. Não estou impondo. Você pode descartar a pessoa da sua... Se você se sente incomodada com a presença daquela pessoa, você pode muito bem se afastar dela. Isso não é problema nenhum. A questão é, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Então, né? Às vezes a gente parar um pouquinho e pensar, fala assim, vou dar um tempo, vou tentar conversar, explicar de outra maneira. Mas a gente também não precisa ficar presa, né? Ficar sempre tentando explicar, e a pessoa fala assim, não, não quero saber. Então, a porta bateu. É isso, né? Escolhas da vida. E eu acho, a minha opinião é que a gente tem que tentar ao máximo, sabe? O trabalho de formiguinha. Tentar levar conscientização, explicar, sabe? Falar, tentar debater de uma maneira saudável. Discussão não é briga. Discussão é um debate de ideias. É uma coisa diferente, né? Porque a briga, sim, é quando a gente já tem aquela atitude mais agressiva, né? Seja na fala, seja fisicamente. Aí acaba se tornando uma briga. Ou uma discussão não saudável, né? Acredito que uma discussão saudável é aquilo que as duas pessoas acabam ganhando, um grupo de pessoas acaba ganhando de outro grupo. Acredito que seja uma coisa muito rica, muito gratificante, não é? Então, vamos pensar mais um pouquinho na onda do cancelamento, tá, garotas, garotos, garotos? Vamos pensar um pouquinho nesse momento. Será que o cancelamento daquela pessoa realmente vale a pena? Ou a gente poderia tentar mais um pouquinho? Não vamos desistir das pessoas, né? Afinal, as pessoas merecem uma segunda chance. E vindo da mesma onda de cancelamento, temos também as pessoas tóxicas, né? Gente, como eu falei pra vocês, eu chego no assunto, eu vou para outro assunto, que eu linko outro assunto que às vezes não vai ter nada a ver um assunto com o outro. Mas é isso. É porque como hoje eu tô numa coisa mais solitária, mais sozinha, então o assunto é eu tentando interagir com vocês e vocês tentando interagir comigo de alguma forma pra gente conseguir pensar, né? Porque quando a gente tá com outra pessoa é mais fácil da gente debater, porque a pessoa tem uma ideia, a gente tem outra, que no momento aqui eu só tô com a minha gata. E a gente não consegue estabelecer muito um diálogo, né? A não ser que eu comece a miar e ela comece a miar, daí a gente faz um diálogo de miação. E aí é isso. Mas vamos deixar as pessoas tóxicas junto com a militância, que depois a gente puxa o encaixe para elas, né? Vamos falar agora de alguns pontinhos da minha vivência. Bom, eu me considero uma pessoa comunicativa,
uma pessoa alegre, uma pessoa legal. Você é legal. Nossa, ótima característica. E você? Você é legal. Pra mim se enquadra uma característica. Pessoa simpática, que gosta de conversar, trocar ideias, sabe? E vamos ver o que mais. Falar sobre a gente é uma coisa complicada, né? Porque envolve muitas coisas. Envolve coisas que a gente quer falar, coisas que a gente não se sente confortável para falar, coisas que a gente acha que não vale nem a pena falar porque a gente acha que não vai fazer diferença. Mas vamos lá. Coisas que eu gosto de fazer. Bom, sou uma pessoa normal que gosta de sair, conhecer outras pessoas, ouvir umas músicas, dançar um pouco. Gosto de jogos, gosto de RPG, MMORPG. Acho séries, né? Porque eu acho que séries é. O mundo das séries é uma coisa, olha, incrível, que acaba distraindo a nossa cabeça. A gente consegue ter um momento relax, sabe? A gente consegue relaxar um pouquinho. Vamos ver o que eu mais gosto de fazer. Acho que é assistir anime, gente. Eu gosto de anime. Ultimamente tô com uns 5 animes assim. Ah, fico esperando os episódios sair, né? Pelo menos eu não fico entediado durante a semana. Porque eu consigo assistir meus animes e ficar bem plena, bem let's go. Vamos ver o que eu gosto de comer. Ah, gente, eu gosto de comer tudo. Eu gosto de alimentar bem. Não gosto de água. É uma coisa que eu tenho que trabalhar mais em mim. Então, se você também não gosta de água, tome água. Água é importante, ajuda pra muita coisa. Água cura, gente. A água é a cura do mundo. Pra tudo, literalmente. Já começou uma coisa e falar do meio ambiente. Agora faz o quê? Vai jogar o meio ambiente no meio? Vai falar da preservação? Ainda não. Acho que ainda não é o momento. Então, sobre mim é isso. Eu sou uma pessoa alegre, feliz, gosto de conversar, sair, fazer amigos, gosto de comer, gosto que me chamem pra sair pra comer, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito. Gosto de jogar também. Gosto de todo tipo de jogos. Se for algum joguinho assim que eu não entendo, assim, eu vou tentar ter uma interação com o jogo. Aí se eu tentar ter interação e o jogo não me responder, não me der um feedback assim que eu vou falar assim, esse ponto aqui é legal, vou explorar. Aí eu não vou jogar, né? Que é... Se a gente tenta e não vai, então não dá certo, né? Às vezes a gente pode tentar e enfiar na nossa cabeça que vai fazer aquilo e acaba fazendo, né? Mas escolhas, não é? Agora falando de escolhas. Qual o seu Pokémon favorito? Qual Pokémon você escolheria para começar a sua jornada Pokémon? Então. Gente, agora indo para outra vertente, eu sei que esse podcast vai parecer um pouquinho bagunçado, mas é que é o primeiro podcast, né? Eu tive uma ideia inicial de começar com um podcast com a minha mãe, fazendo alguns questionamentos, algumas perguntas de como é ser mãe, o que é ser mãe para ela, né? Como é a vivência dela sendo mãe. Só que eu peguei e falei assim, não, primeiro eu vou dar uma introdução de coisas aleatórias, tentar mostrar um pouco como eu sou, né? Pra depois a gente começar a se aprofundar em determinados assuntos. Porque eu gosto de estudar algumas coisas que eu vou fazer. Esse podcast inicial não foi muito bem estudado. Eu quis trazer mais uma coisa descontraída, um bate-papo inicial, sabe? Pra gente conseguir se conhecer, fazer algumas coisas. Vamos ver mais o que eu posso acrescentar para vocês, né? Nesse dia, tarde, noite, madrugada, manhãzinha, manhã chuvosa, manhã com sol, manhã com lua, sem lua. Lua na manhã existe, viu, gente? Caso vocês não sabem, lua na manhã existe. Então, vamos lá, vamos falar de algumas coisinhas que eu quero trazer nesse podcast. Bom, como eu já disse, minha ideia
inicial do podcast foi você conversar, desconstruir pessoas, trazer assuntos derivados, seguir alguns nichos, alguns filtros. Que minha ideia central é meio utópica, né? Mas quem não tem algum pensamento utópico? Quer tentar construir uma civilização melhor onde todos podem se respeitar, sabe? Que é o mínimo, né? Então, a gente tem uma ideia, não sabe se vai dar certo, mas se a gente não tentar também, a gente vai ficar sempre naquela mesma, não é? É isso. É o que eu acho. Vamos lá. Ideias que eu tenho para podcasts. De trazer assuntos, assim, que seriam assuntos completos, que eu estudo, vá estudar sobre esse assunto para trazer para vocês. Bom, pensei em assuntos de vivência de outras pessoas, como elas são, como elas se portam perante assuntos de comunidades LGBTs, negros, sobre o machismo, sobre essas coisas, o próprio da minha mãe, né, o da minha mãe dito como é ser mãe para ela. São coisas assim que eu pretendo trazer. Pretendo trazer algumas áreas mais descontraídas, com amigos, sabe? Um bate-papo com amigos para ficar mais interativo, mais divertido. Aquela coisa mais brincalhona. Porque, gente, com 21 anos de idade, eu ainda gosto de brincar. Adoro. Gente, tem uma coisa que eu gosto, é que alguém fala assim, nossa, vamos brincar de esconde-esconde. Falo, vamos. Vamos brincar de esconde-esconde. Que eu gosto de brincar. Vamos brincar de dominó. Eu vou lá e brinco de dominó, gente. Vamos no parquinho brincar, porque eu quero brincar naquele parquinho. Eu vou no parquinho, eu vou brincar, gente. Porque eu acho que eu vou ser aquelas pessoas. Sabe aquela tia velha? Aquela tia que vai assim no parquinho com a criança? Fala assim, vou levar a criança aqui pra brincar. Aí chego lá, em vez da criança brincar, a criança fica sentada, eu fico lá com as outras crianças brincando. Fala assim, não, vem aqui, vamos montar aqui um castelinho, vamos ali no escorregador, vamos brincar. Vamos ali naquele negócio que roda de um lado pro outro, vamos. Vamos num carrinho de bate-bate. Porque, gente, se tem uma coisa que eu amo é carrinho de bate-bate, porque é o único carro que a gente pode sentar e bater. Menina, porque vai fazer isso na rua? Não dá, né? Perigoso. É crime também? Eu acho que é crime, né, bater. Eu acho que é, porque tu tá ferindo o objeto, a vida da outra pessoa também. Então acho que é crime você ficar brincando de carrinho de bate-bate com um carro que não é de bate-bate, né? Sem contar que isso te prejudica também, né? Mas, vamos lá. Ei, gente, agora eu fiquei perdido aqui na minha cabeça, porque eu tava com uma ideia de puxar um assunto, de linkar um assunto e acabei não linkando. Então, vamos pular para outro assunto, né? Porque assim, a minha cabeça funciona da seguinte maneira. Enquanto eu vou falando, eu vou pensando no que eu posso trazer, né? O que eu posso falar, o que eu posso deixar de falar. Aí eu acabo linkando. Aí vem, aí eu falo, não, esse assunto é legal. Enquanto eu vou falando, pensei, esse assunto é legal. Esse assunto eu poderia trazer agora, porque acho que ficaria coerente, ficaria legal. Ah, só que aí eu esqueci o assunto que eu queria falar, agora já tô com outro assunto em mente. E eu vou fazer uma pausa, tá? Vocês vão perceber porque o áudio vai dar como se fosse uma cortada na edição. Depois o áudio vai voltar. Então eu vou fazer uma pausa. Aí eu já volto com a outra parte, porque eu preciso tomar um pouquinho de água. Voltei. E eu não faço a mínima ideia do assunto que tava antes. E eu tava pensando, né, enquanto eu fui lá, porque era só pra ir tomar água. Eu já comi, já tomei um Danone, já comi uns amendoins. Aí eu pensei, né, falei assim, nossa, por que eu parei de gravar? Por que eu não fui fazer SMR, né? Fazer uns SMR no meio do podcast. Já muda os assuntos assim, da água pro vinho, né? Aí do nada começa um ASMR, Semleces. Então, só que enquanto eu fui lá, eu tava pensando, né? Gente, por que que eu falei que eu fui fazer um intervalo?
Sendo que era mais fácil pausar, voltar, ir e voltar. Só que daí eu lembrei. Caso eu não lembre o que eu tinha falado anteriormente, não é? Pelo menos já vai ter algum nexo, né? Porque aí a pessoa fala, começa a falar um assunto totalmente desvinculado. Aí a pessoa fica assim, nossa, mas que pessoa estranha, não é mesmo? Falei assim, não, deu uma pausa para tomar água, acabei comendo, e agora eu voltei, me peguei aqui numa distração, vendo vídeos, né? Eu falei assim, opa! Aí recebi uma notificação de um podcast novo. Aí eu falei assim, opa, eu acho que eu estava fazendo alguma coisa que eu esqueci. Pois é, pessoas, eu sou uma pessoa um pouco desligada. Pouco não, né? Um pouco muito. Mas então, vamos lá tentar retomar os assuntos, não é mesmo? Porque você deve estar pensando agora, gente, que pessoa bagunçada. Ela não vai ter um nicho, ela não vai ter um foco, ela não vai falar as coisas. Pois então, esse primeiro episódio era uma coisa que eu estava buscando, sabe? Uma coisa mais descontraída, sem muito foco, porque a gente começou na militância que foi pra brincadeira de criança, que eu fiz uma pausa, que agora já voltei com outra ideia, sem encontrar as outras coisas que eu falei no meio, não é? Porque é uma coisa mais de apresentação, de estar mais íntima. Porque eu, quando eu escuto um podcast, eu gosto de ter um contato mais livre, sabe? Que se eu estiver fazendo um vídeo que não seja um vlog, como que eu vou sair por aí andando e fazendo as coisas, não é mesmo? Vão pensar assim, nossa, que pessoa louca. Ainda mais se eu não colocar o título de vlog. Porque se você coloca o título de vlog, você está fazendo o que? Você está vlogando. Então você está mostrando as outras coisas. Então, essa foi a intenção, sabe? Deixar uma coisa bem mais à vontade, bem menos à vontade, não sei. É, então, esse podcast, em comparação aos outros que eu acompanho, né? O podcast já é uma coisa mais duradoura, quando a gente escuta, a gente ouve, né? É uma coisa mais duradoura, como termina o assunto, tem uma profundidade dentro dos assuntos, né? A gente traz algumas outras coisas. Mas esse, como é um podcast de apresentação, vocês não vão ter que ouvir minha voz durante mais de 40 minutos. Ou vão, não sei. Se a minha cabeça pensar aqui que eu vou ter que falar outra coisa, eu vou acabar falando. Mas, então é isso. Pretendo postar podcast todas as sextas-feiras, às 8 horas daqui. E aí vai ser 6 horas, né? Quem me ouve do Brasil. Quem me ouve aqui de Portugal o vídeo vai subir às 8, né? Então vai ser às 8. E quem me ouve no Brasil vai ser no horário das 6 horas, no horário de Brasília. Por causa do fuso horário, né? Porque antes era 4 horas, agora desceu para 3, né? Então, é isso. Bom, o que mais que eu tenho para falar? É... Se você gostou desse podcast, gente, calma, antes disso, vamos para uma outra parte. Gente, vocês já repararam que as pessoas que fazem podcast são blogueiras de voz? Porque todo script que tem das blogueiras acaba puxando um pouco pro podcast, né? Pensou fazer um tutorial de maquiagem no podcast? Acho que seria uma coisa engraçada, né? Seria uma coisa diferente. Por exemplo, estou pegando esse pincel aqui, numeração do pincel. Vocês vão ter que imaginar como é esse pincel e como vou estar fazendo essa maquiagem. Mas eu acho bom, porque acaba interagindo com os pensamentos assim, deixando uma coisa aleatória. Igual tá sendo, né, essa conversa. Tá sendo uma conversa aleatória.
Mas episódios às sexta-feiras. Vou tentar sempre subir no horário, né? Às vezes acontece alguma atrasadinha, mas estamos aí. Se você gostou desse estilo de podcast, se você gostou, tem algum comentário a fazer, é só deixar aí na caixinha nos comentários, porque caixinha de informações é outra coisa. Deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos, com os coleguinhas, com alguém que você acha interessante publicar esse podcast. Caso não ache interessante também, caso não queira comentar também, caso não queira deixar seu like também, caso queira deixar um dislike, também serve porque gera engajamento, né? Porque ou você é aclamada por amor, ou você é aclamada por ódio. Não, pera, aclamação é outra coisa, não tem como. Ou você é odiado ou você é amado. Aí, quem decide não é a pessoa, né? São os outros. Você pode ser cancelada também, né? Ou você é cancelada por um público e aceita pelo outro. Já voltou o cancelamento e a teoria das militâncias, não é mesmo? Então, foi isso. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, comentem aí embaixo, comentem um assunto que gostariam de ouvir, alguma pauta eu gostaria que trouxessem pra cá, né? Porque como eu pretendo postar um vídeo por semana, eu tenho uma semana para poder estudar sobre o assunto e trazer alguma coisa relevante. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.